vocês? Hoje nós estudaremos sobre as formas orgânicas, mas antes vamos relembrar as formas geométricas. Vocês lembram quais são as principais formas geométricas que nós estudamos aqui? Vou relembrá-los. Um quadrado é uma forma geométrica com 4 lados iguais. Todos os lados do quadrado são iguais, não tem nenhum lado que seja diferente do outro. A outra forma geométrica é o retângulo, que também tem 4 lados, mas eles não são iguais, certo? A outra forma geométrica que nós estudamos é o triângulo. O triângulo é aquela forma geométrica que ela possui 3 lados, mas eles podem ser iguais ou diferentes. E a outra forma geométrica é o círculo, que tem essa forma arredondada. Estão lembrados? Estas formas geométricas que eu mostrei para vocês são formas que foram criadas pelo homem. Elas têm o seu formato pré-determinado, não são formatos da natureza, não são formatos naturais. Essas formas, elas foram criadas. Lá no início do ano, quando estudamos o ponto, vimos que ele dá origem às linhas, que por sua vez dá origem às formas. Então vamos lembrar aqui, o ponto é o menor elemento que existe, certo? Então eu vou colocar aqui um ponto. A partir desse ponto, tudo acontece, tudo se cria, tudo se transforma. O ponto, ele dá origem às linhas. Muito bem. As linhas surgem a partir da junção de vários pontinhos. Eu tenho os pontinhos tão próximos, tão pertinhos, que eu consigo transformá-los em uma linha. Então a linha, ela surge a partir dos pontos, dessa sequência de pontos. Aqui eu tenho vários pontinhos, um do lado do outro. E eu formei uma linha. A linha, por sua vez, dá origem às formas. Isso mesmo. Aqui eu tenho uma linha. Vou continuar traçando essa linha. Uma linha quebrada? Por enquanto eu tenho o quê? Uma forma? Não, por enquanto eu tenho uma linha aberta, certo? Mas a partir do momento que eu fecho essa linha, ela se transforma em uma forma. E essa forma, ela pode ser uma forma geométrica ou uma forma orgânica. Vocês devem saber que existem os legumes orgânicos, os lixos orgânicos, o açúcar orgânico, mas vocês sabiam que também existem as formas orgânicas? Isso mesmo! Agora, pensa aí, me dá um exemplo de uma forma orgânica. Não sabe? Eu tenho certeza que sabe sim. Querem ver? Me fala aí alguma coisa da natureza, um elemento da natureza. Muito bem, uma planta, uma flor, uma pedra, as nuvens, uma estrela do mar. Todos esses exemplos que eu falei são elementos da natureza. As formas orgânicas são todas as formas encontradas nos elementos da natureza. Eu tenho aqui umas plantinhas. Estas plantinhas, elas são elementos da natureza, certo? E apesar de elas serem da mesma árvore, elas têm formatos diferentes. O formato dessa planta é um formato orgânico, ou seja, tudo que vem da natureza. As flores, as plantas, as pedras, as nuvens, qualquer elemento da natureza, eles têm uma forma orgânica. Não são formas criadas pelos homens como as formas geométricas. Estas sim, são formas criadas pelo homem. As suas linhas foram determinadas pelo homem. Agora, o formato da natureza, não. Isso são formas naturais, formas da natureza. E essas formas orgânicas, elas servem de inspiração para muitos desenhos e muitas pinturas bem interessantes. Mas isso é assunto para a próxima aula. Agora eu vou ensinar vocês a criarem um lindo desenho com formas orgânicas. Vamos lá? Para a atividade de hoje, vocês vão precisar de uma folha branca, lápis, canetinha preta e materiais para colorir.
giz de cera, lápis de cor ou canetinhas. O primeiro passo da nossa atividade é colocar aqui na parte superior da folha o título da atividade, Formas Orgânicas. Eu já coloquei, que é para acelerar nosso vídeo. Agora, aqui ao longo da folha, vocês vão desenhar exemplos de formas orgânicas. Vou começar aqui. As formas orgânicas, elas são as formas que estão presentes na natureza, diferente das formas geométricas, que são linhas retas, perfeitas, não é verdade? As formas orgânicas, elas são imperfeitas, elas são tortas. O formato da fruta, por exemplo. As frutas não têm o mesmo formato. Será que uma banana, será que todas as bananas são iguais? Não. Se vocês prestarem atenção no cacho da banana, cada banana vai ter o seu formato. Uma vai se diferenciar da outra. Da mesma forma que as folhas das árvores, das plantas, cada folha tem um formato. Elas não são iguais. Algumas são tortas, algumas são rasgadas. As nuvens, se você olhar para o céu, vocês vão reparar diferentes formatos de nuvens. Cada nuvem tem um formato diferente. Como vocês podem ver, as formas orgânicas são bem diferentes das formas geométricas. As formas orgânicas, elas estão presentes na natureza, certo? Diferente das formas geométricas, que elas foram criadas pelo homem. São linhas retas, precisas, perfeitas. E aqui está o meu trabalho somente com formas orgânicas, formas da natureza. Agora que eu acabei de fazer minhas formas orgânicas, eu vou colorir todas elas. A gente pode colorir da maneira que quiser, certo? Vocês podem usar canetinha, lápis de cor, giz de cera e até tinta se quiser. Uma coisa que eu esqueci de falar foi que você tem que fazer a atividade de lápis e depois você contorna de canetinha preta, certo? Aqui eu já fiz direto com canetinha preta, mas eu aconselho a fazer primeiro de lápis, depois você contorna. Acabei de pintar minha forma orgânica, mas eu já tenho um trabalho aqui todo colorido, que eu já deixei pronto para mostrar para vocês. Olha como ele fica bem colorido, bem legal, né? Então essa é a atividade da semana. Vocês vão criar, vocês vão fazer formas orgânicas, ou seja, as formas dos elementos da natureza. Tá certo? Espero que tenham gostado da atividade. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!